Ela é a mulher do silêncio, do acolhimento e da entrega, mas também é aquela que com mãos humanas tece o sagrado. Na fachada sul do Santuário Nacional, Maria é apresentada como tecelã, imagem carregada de simbologia e espiritualidade profunda. Inspirado no próprio Evangelho de Tiago e nos escritos dos Santos Padres, esse retrato de Maria mostra que, ao tecer o véu do templo, ela também preparava em seu ventre o verdadeiro templo, o corpo de Cristo. Ela tece o humano para acolher o divino. No livro do Êxodo, o véu do templo separa o Santo dos Santos, mas em Maria, essa separação se desfaz. No seu sim, Deus se faz próximo. Como nos lembra a carta aos Hebreus, pelo novo e vivo caminho que Ele nos abriu através do véu, isto é, da sua carne. Para especialistas em arte sacra e espiritualidade, o gesto de Maria revela sua missão de cooperação íntima com a salvação. Assim como o fio entrelaçado no tear, Maria une céu e terra. Contemplar Maria tecelã é recordar que todos nós somos chamados a tecer, com fé e perseverança, a túnica do amor que cobre e une a humanidade. Em cada gesto de cuidado e entrega, nossa vida se transforma em oração e nosso trabalho se torna sagrado. E hoje, mais uma vez, queremos acolher aqui no nosso programa o Padre José Ulisses da Silva, missionário redentorista, que trabalha aqui no Santuário Nacional e também se dedica a estudar toda esta arte que evangeliza aqui no Santuário. Padre Ulisses, mais uma vez, bem-vindo entre nós. Que bom estar, né? Você é bem-vindo também ao nosso santuário e a gente procura chegar a cada irmão, a cada irmã, naquele gosto de poder partilhar a fé que a gente tem, né? Aqui não se trata só de conhecimento, mas é também desse desejo de aprofundar a fé nessa maravilha da nossa salvação que se chama Jesus Cristo. Eu e o Padre Ulisses temos um tema na liturgia que nós gostamos, que é a piedade popular. Exatamente. Por isso a gente gosta também de estudar toda esta arte que evangeliza, porque essa arte nos coloca no coração do mistério, nos ajuda a viver o mistério. E se estamos falando de mistério, Padre Ulisses, nós encerrávamos o programa passado falando do mistério da encarnação. Como que nós precisamos recuperar essa teologia, muitas vezes esquecida, desprezada na igreja. E hoje nós vamos nos dedicar a falar de Maria, que coopera, não é, com este projeto da encarnação de Deus na história da humanidade. Como Maria nos ajuda a pensar, a entrar, a perceber a importância deste mistério na nossa vida cristã? Bem, Nossa Senhora trazia o segredo messiânico dentro dela. Deus dialogou com ela, né? Deus pediu da sua liberdade, entende? Que ela pudesse assumir essa missão de ser a mãe do nosso Salvador. E Maria, ela não entrou assim como alguém que ignorasse. Maria trazia toda uma memória das profecias, de tudo que havia acontecido dentro do seu coração. De um lado ela se espanta que seja ela a escolhida, do outro lado ela sabe que há um mistério de Deus acontecendo, há uma história da salvação que Deus vai realizando passo a passo, sem marcar nada na agenda, mas na hora certa, como diz São Paulo, na plenitude dos tempos, né? Aí acontece então o mistério da encarnação. E esse mistério da encarnação certamente surpreendeu Maria Santíssima, né? Tudo bem que a gente espera um Messias, um Cristo, alguém que vai libertar o povo, mas jamais seria possível imaginar que Deus chegasse a esse absurdo de tanto nos amar a nos dar o seu Filho e de fazer esse Filho se encarnar aí no seio dessa mocinha de Nazaré. Então, Nossa Senhora, eu sempre digo, ela é que tem o segredo messiânico do coração dela, porque Deus dialogou foi com ela. Mesmo quando o filho pequenino ainda não sabia direito o que estava acontecendo, Maria já conhecia o destino dessa criança, Maria já sabia o que poderia acontecer. Então ela está assim como uma colaboradora que o tempo todo Nossa Senhora está tecendo a vida desse filho.
O senhor falou uma palavra aí, tecendo. Santo Éfrem, ele vai comparar Maria como tecelã. O que esse santo da igreja quer nos dizer com essa palavra tecelã? Tecelã, para nós é costureira. Ou seja, Nossa Senhora foi costurando a encarnação do seu filho. Nossa Senhora foi dando carne, ossos e tudo a essa criança, né? Então, é como se ela, com todo carinho, na medida que a criança ia se formando no seu seio, ela estivesse ali usando o seu sangue, usando a sua carne para passar para aquele verbo divino eterno que vai se tornando uma pequenina criança, né? E vai crescendo dentro dela. Nesse sentido, ela é a costureira, ela é a tecelã, e isso é significado, entende, muito bonito quando a gente olha aí nos mosaicos e percebe a figura de Maria tecendo, trabalhando. É simbólica, ela não está tecendo uma roupinha para a criança, ela está tecendo a própria carne, a própria vida dessa criança. Maria, ela tem algumas cores, né, dentro da veste, né, que ela traz. Há algum sentido essas cores que vão colocando ali para que a gente possa compreender o mistério também que vai acontecendo e Maria vai revelando também a humanidade? Quando você fala as cores da túnica, o que é que a gente lembra? A gente lembra daquela briga dos filhos de Jacó, porque José ganhou do pai uma túnica colorida, né? E pronto, os outros ficaram com inveja, e uma inveja meio forte, queriam matar o coitadinho do José, né? Ainda bem que ele foi vendido como escravo e se tornou depois ministro lá no Egito. Mas a túnica colorida, ela traz para nós exatamente tudo aquilo que, digamos assim, o Verbo Divino encarnou, né? Eu diria para você, o Verbo Divino encarnou todas as cores do ser humano, né? Então você tem desde o vermelho, o carmesim, tudo aquilo que é o sangue, tudo aquilo que são nossas entranhas, tudo aquilo que é ser uma pessoa humana, ele encarnou. E Nossa Senhora é ela, né, que ali naqueles 9 meses ela trabalhou tecendo essa criança, e mais tarde ela também vai tecer uma túnica para o seu filho, uma túnica inconsútil, sem costuras, uma túnica que na morte de Jesus os soldados não quiseram cortá-la, né? Tiraram sorte para que ela continuasse íntegra inteira. Então é muito importante, é toda uma simbologia assim de, ao mesmo tempo, humanidade, humanização plena, alguém que é feito de carne e osso, mas há também essa maravilha de que Jesus vem já para não ser repartido, ele deveria sempre ser inconsútil, ele deveria sempre ser aquele que integra, que une, que acolhe e que nos faz ser um povo de Deus. Padre Ulisses, no que essa figura, né, de Maria Tecelã pode nos ajudar como discípulos do Senhor, trabalhando pela construção do reino de Deus? Esse é o trabalho, mais do que trabalho, é o desafio que nós temos, né? Porque a nossa tendência é despedaçar, né? E vemos até mesmo na história do cristianismo quantas seitas, quantas divisões, Oriente, Ocidente, né? Aqui entre nós, né? Surgindo tudo quanto é tipo de denominações, muitas vezes contrastando fortemente uma com a outra. É tudo que Jesus não queria. Até morto, ele queria que aquela túnica permanecesse inconsútil. Tudo que Jesus fez, falou para os seus discípulos, seus apóstolos, permaneçam unidos, né? Permaneçam juntos. Então, a gente vive assim, buscando esse sonho de Jesus. Essa túnica é símbolo dessa unidade que nós devemos buscar construir, mais do que as diferenças que possamos ter, que é muito bonito, por isso que a túnica é colorida, né? Tem todas as cores, mas ela não pode ser rasgada, ela não pode ser repartida, ela não pode ser cortada, né? Para nós, e como fez o nosso Papa Francisco, entende? Esse desejo de acolher todo mundo, de reunir todo mundo numa só humanidade, nem só uma só igreja, uma só humanidade. Estamos todos no mesmo barco, somos todos seres humanos, né? O mínimo que nós podemos olhar um para o outro é dizer, é carne como eu sou carne, né? É humano como eu sou humano. E ao mesmo tempo, esse desejo muito grande de que a gente pudesse se tornar fraterno um ao outro. Então, a túnica, ela tem uma simbologia que eu acho que é, mais do que a simbologia, um desafio que nós temos na nossa missão como cristãos, como seguidores de Jesus. Maria nos ajuda a superar aquela ideia de um Deus desencarnado?
Deus desencarnado, para nós cristãos não tem sentido, né? Não tem sentido. Ou é Jesus, e Deus está em Jesus, e o Pai está em Jesus, o Espírito Santo está em Jesus, ou então nós vamos inventar um mundo de bobagens, como costumamos fazer. Inventamos deuses, seres espirituais, de esquerda, de direita, bons e maus, toda essa estupidez que a nossa imaginação, a nossa fantasia humana cria o tempo todo. E se só criasse, tá bom, mas infelizmente também conduz à atitude do ser humano. A encarnação, esse mistério de um Deus, entende, que está no meio de nós e que se revela no rosto de Jesus, né? E que eu não olho para os céus para encontrar Deus. Eu não olho para qualquer figura para encontrar Deus, né? Se eu quero encontrar Deus, eu olho para você, eu olho para a pessoa, eu olho para o pobrezinho, eu olho para o doente, ali eu encontro Deus, né? É sempre no humano que está o divino, porque o divino se fez humano e nunca mais desencarnou. Eu acho muito bonito, né? A ascensão de Jesus é exatamente essa verdade bonita, né? Jesus não voltou a ser o Verbo eterno, ele entrou na casa do Pai com a nossa humanidade, né? E nele nós entramos também, né? Nós já não somos mais estranhos ao divino, nós fazemos parte do divino, né? Podemos, evidentemente, escapar como Judas escapou, mas o melhor é que enquanto a gente está aqui, nós já estamos no divino. Então traz para nós certamente, entende, esse desafio missionário, né, de sermos peregrinos da esperança, esse desafio missionário de a gente procurar humanizar para se confraternizar. Padre Ulisses, muito obrigado por mais esta participação. Na semana que vem, nós voltamos para continuar o nosso diálogo aqui no programa. Se Deus quiser.